No vídeo anterior, nós estudamos sobre o diodo, mas não vimos ainda a aplicação dele. Então tá aqui um diodo. Para começar a entender, vamos só lembrar um conceito para ficar mais fácil. A geração de corrente, ela pode ser corrente contínua, não varia no tempo, e pode ser corrente alternada, que há uma variação com o passar do tempo, uma tensão com o passar do tempo. No primeiro caso, da corrente contínua, existe polaridade fixa, positivo e negativo. Aqui no circuito, com a bateria, a corrente circula sempre no mesmo sentido. E a polaridade aqui é fixa. Na corrente alternada, o que vai acontecer? Não é que não exista polaridade, é que na verdade essa polaridade ela não é fixa. A corrente circula ora num sentido, ora em outro. Por isso que tem esses dois ciclos. Um ciclo é o positivo, o outro negativo. Positivo, negativo. E qual é a relação disso com o diodo? Por enquanto, tendo esses conceitos aqui em mente, nós temos que entender que o diodo ele funciona basicamente como uma chave unidirecional. O que é uma chave unidirecional? Só permite a passagem de corrente em um único sentido. Por exemplo, a depender como eu ligo ele, aqui na corrente alternada, ele pode deixar circular só o ciclo positivo. Ou ele poderia, se eu assim quisesse, a depender como ele é ligado, deixar circular só o ciclo negativo. E assim nós temos uma das aplicações mais básicas do diodo, que é o quê? Que é justamente converter a corrente alternada em corrente contínua. Porque onde tem dois ciclos, ele pode cortar um e deixar passar apenas um deles. Por exemplo, aqui é só o ciclo positivo. O outro ele vai simplesmente bloquear. Assim, a corrente passa a circular em um único sentido. Mas, para isso acontecer, é importante entender como que é esse processo, essa ligação. Então, são duas formas para ligar. Então, vamos colocar aqui uma fonte, positivo, negativo. Aqui outra fonte, positivo, negativo. Vou colocar aqui um diodo e depois um resistor. Então essa aqui são as duas formas que ele pode ser ligado.
observe a fonte, positivo e negativo, positivo e negativo. Mas prestando atenção no diodo, aqui está o positivo, aqui o negativo, e aqui está o positivo e o negativo. Negativo, positivo, positivo, negativo. Só existe um sentido em que a corrente vai poder circular aqui. Qual seria? Se aqui eu tenho semicondutor tipo P de positivo, ele precisa estar ligado ao polo positivo. Se aqui eu tenho semicondutor tipo N, ele precisa estar ligado ao polo negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo, o que vai acontecer? Aqui existe circulação de corrente. Já aqui, observe que o N está com positivo e o P negativo. Aqui não vai existir circulação de corrente. Essas duas situações, elas são chamadas de polarização. Então aqui é polarização, aqui também. Mas aqui, como não circula corrente, é a polarização inversa. Já aqui é a polarização direta. No próximo vídeo, eu vou mostrar como definir o valor de corrente elétrica num circuito como esse daqui, que tem um diodo e um resistor.